Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias ao meio-dia aqui no canal. Continuando com a prova de 2010 da FUVEST, primeira fase, ele diz aqui, questão 52. O conhecimento sobre a origem da variabilidade entre os indivíduos, sobre os mecanismos de herança dessas variabilidades e sobre o comportamento dos genes nas populações foi incorporado à teoria da evolução biológica por seleção natural de Charles Darwin. Isso aí a gente chama... Tem dois nomes para isso. Um nome menos legal seria neodarwinismo. Não é tão legal porque não foi só o Darwin que bolou a ideia da seleção natural. Tá? E tem um outro nome que é melhor se você for fazer prova discursiva. Prefira chamar isso de teoria sintética da evolução. Tá? Teoria sintética da evolução. E aqui você precisa considerar as seguintes afirmativas. A afirmativa número 1 diz: a seleção natural leva ao aumento da frequência populacional das mutações vantajosas num dado ambiente. Caso o ambiente mude, essas mesmas mutações podem tornar seus portadores menos adaptados e assim diminuir de frequência. É o caso daquelas mariposas famosas, a Biston betularia, e aquela questão da Revolução Industrial. Antes, como era a situação lá na Inglaterra, líquens claros, e aí as borboletas que eram claras, aparece uma aqui, uma mariposa aqui, ó, olha, escondida aqui. Um pedaço faltando aqui. E as borboletas claras desapareciam, né, camufladas no meio do líquen, e aquelas que eram mais chamativas eram predadas, ou seja, essa versão, essa mutação, esse alelo aqui, essa versão mais clara, ela seria mais vantajosa, ela confere uma vantagem evolutiva, e aí esses carinhas aqui, como eles vão sendo comidos, a frequência deles diminui. Com o advento da Revolução Industrial e a quantidade de fuligem nas árvores e tudo mais, as árvores vão ficando mais escuras, o ambiente muda. Cadê? Caso o ambiente mude, essas mesmas mutações podem tornar seus portadores menos adaptados. Olha aqui, o cara é muito mais chamativo do que esse outro aqui. Então, quem vai ser predado? Esse cara aqui vai ser predado, a frequência vai diminuir porque ele vai deixando cada vez menos descendentes, porque ele vai sendo comido. Tá? Enquanto esse cara aqui sobrevive e deixa mais descendentes. Então, a alternativa 1 está correta. A alternativa 2. A seleção natural é um processo que direciona a adaptação dos indivíduos ao ambiente, atuando sobre a variabilidade populacional gerada de modo casual. Tá? O que gera é o acaso. O ambiente não gera o alelo. Tá? O ambiente não gera a mutação. O ambiente não gera a forma diferente. Não é a girafa esticando o pescoço que o pescoço cresce. A variabilidade é casual e é o ambiente da seleção natural que direciona a adaptação. Como assim? Ela vai selecionando os mais adaptados, vai direcionando no sentido do mais adaptado. Tá? É o caso, por exemplo, do cavalo. Aqui eu tenho um cavalo, esse aqui é o ancestral do cavalo, e aqui eu tenho um cavalo moderno. No início ele era pequenininho, ele tinha dedos, vários dedos, e aí foi sendo vantajoso ser grande. Não é, pelo amor de Deus, não tome isso como uma escala, não, porque ele vai crescendo, e se você projetar para o futuro, você vai ter cavalos de 5 metros de altura. Não tem nada a ver, tá? Isso não pode ser usar como projeção. Tá? Isso aqui não quer dizer que esse cara é melhor do que esse, ou que esse cara é mais evoluído do que... Não faça isso, pelo amor de Darwin, não fale esse tipo de coisa. Tá? O que aconteceu é que os maiores foram sendo selecionados, os melhores corredores foram sendo selecionados. Aí nesse caso, como ele anda na ponta dos pés, os dedos foram, né, foi perdendo o dedo, porque o dedo não estava sendo mais usado, não estava mais sofrendo essa pressão de seleção. O dedo do meio aqui foi ficando mais forte, foi ficando maior. Tá? Tudo isso aqui é o dedo do meio do cavalo. E aí, né, uma questão biomecânica e tudo mais, ele foi crescendo para suportar o peso. Não é uma questão de ele cresceu porque queria suportar o peso. Não era isso. Ele podia ter um cavalo de dedo fino e de dedo grosso. Quem é que quebra a pata mais fácil? O de dedo grosso. Desculpa,
quem quebra mais fácil de dedo fino porque é mais frágil. Aí o de dedo grosso continua correndo e deixa mais descendentes e tudo mais. Tá? De volta à situação do ambiente, vai selecionando as adaptações. Tá? E as adaptações foram surgindo e foi selecionado mais ou menos esse perfil aqui que nós temos hoje em dia. A alternativa 2 está correta? Está correta, sim. A alternativa 3, o que ela diz? A mutação é a causa primária da variabilidade entre os indivíduos, dando origem a material genético novo e ocorrendo sem objetivo adaptativo. Mutação é completamente ao acaso. Olha, já disse na alternativa anterior. Mutação é ao acaso. Tá? Por acaso surgiu uma novidade. Ela pode ser vantajosa, pode não ser vantajosa, pode trazer algum prejuízo, pode não trazer prejuízo nenhum, e dependendo de como for, como essa novidade interage com o ambiente, aquilo pode ser selecionado ou não. Nós temos aqui, por exemplo, um gene, tá? Dupla fita de DNA, temos um gene, e aí, na hora de fazer uma duplicação do DNA, uma fita, por acaso, duplicou corretinha, tá? Tudo bem, tudo dentro dos acordos, e aqui por acaso ocorreu uma mutação. Você está vendo? Ó, esse par de bases aqui foi trocado. Era para ter um T aqui e surgiu um G. Mudou por acaso, mudou porque a DNA polimerase, a enzima que faz essa cópia, ela não é perfeita. Às vezes ela acaba copiando uma coisa errada. E quando isso acontece, você tem material genético novo, sem objetivo adaptativo, foi por acaso, mas pode ser que isso leve, no final das contas, a um fenótipo vantajoso. Tá? É mais ou menos assim que a evolução funciona. As 3 alternativas estão corretas, então a resposta que a gente quer é a letra A, de acaso, tá? Ou de adaptação. Então tá aqui. Se você gostou, dá um joinha. Se você quer saber mais sobre evolução, dá uma olhada lá no vídeo sobre evolução humana. Foi bem legal de fazer esse vídeo. Você pode ver os crânios dos ancestrais do ser humano e tudo mais. A gente fala mais sobre essa questão de seleção natural e sobre essa questão que talvez tenha ficado um pouco confusa aqui no cavalo. Ao invés de usar o cavalo como exemplo, a gente usa o ser humano. Dá uma olhada lá que tá bem legal. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook, se inscreve no canal. Todo dia tem exercício novo. Até a próxima!